Olá a todos. É um grande prazer que eu recebo vocês aqui, diretamente de Paris, porque muitos devem saber que eu estou fazendo uma viagem, quer dizer, eu fiz uma viagem de uma semana com alunos para acompanhá-los numa leitura do acervo dos principais museus aqui de Paris, onde a gente abordou, vamos dizer assim, o nascimento da modernidade, as questões que permaneceram na modernidade e que fundaram a arte contemporânea, vamos dizer assim, encontrando assim as raízes que sustentaram isso. Mas assim, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é um prazer receber vocês. Então eu já explico que eu adiantei para 19 horas, porque a diferença do fuso horário é de 5 horas, aqui são mais de meia-noite já, e então ficava um pouco tarde, mas eu queria fazer esse encontro, essa conversa com vocês, falar sobre o tempo da imagem, né? O gesto do olhar, quer dizer, uma coisa que eu acho que eu venho trabalhando há muito tempo. A minha posição como artista plástico, ela incluiu sempre a questão da transmissão artística. Quer dizer, não é só um fazer do meu trabalho, tem uma procura, vamos dizer assim, uma procura de uma responsabilidade ética desse fazer artístico, de deixar um testemunho da minha experiência, de como eu trabalho, como eu entendo a atividade do artista, quais são as responsabilidades do artista. Então, eu acho que isso é um conjunto de questões que me nortearam, que deram uma direção, vamos dizer assim, para a longa trajetória que eu já venho desenvolvendo há mais de 5 décadas de construção do meu próprio trabalho e também de formar artistas. Eu tenho certeza que eu contribuí muito nessa formação, não somente dos aspectos técnicos vamos dizer, de formar, vamos dizer assim, um vocabulário artístico, de dar, vamos dizer, as condições técnicas das pessoas trabalharem, mas também de dar onde está fundado a experiência artística. Então, muitas vezes a minha fala, ela serve também para aqueles que não têm a pretensão de serem artistas, ou têm algum hobby, ou quer somente, vamos dizer, ter mais qualidade na apreensão artística. Muita gente me segue, e muita gente me segue de outras áreas. Eu, muitas vezes, assim, nesse tempo, pós-pandemia, principalmente, que eu fiquei em contato com o público, você sabe que eu recebi gente comprando curso online meu, da área de teatro, da literatura e da música. E é curioso, eu mesmo no começo me surpreendi, mas eu acho de alguma maneira, eu acho aquilo que eu busco como parâmetro de transmissão artística, o que pode ser transmissível, serve para qualquer linguagem artística. É útil para a pessoa pensar e fazer arte, não só fazer, pensar, abrir, vamos dizer, horizontes. Então, assim, isso acho que foi uma coisa que eu assumi, um compromisso ao longo da minha vida. Nunca parei, porque eu acho que é fundamental permanentemente falar disso, falar no que constitui. Não é só nós não somos só fazedores de coisas, assim, não é só fazedores de imagens. O nosso trabalho chamar aqueles que têm essa prática, chamar isso fazer uma imagem. Não, é mais que isso. Então, é um pensamento também sobre aquilo que a gente oferece para ser visto. Então, esse dar a ver, mas assim, para o outro ver,
mas assim, ver como. Então a gente vai falar do tempo da imagem, que ver é diferente de enxergar, que é diferente de perceber, que é diferente de reconhecer. Então quando eu falo para alguém, desenha, sei lá, 3 bananas, uma maçã e uma laranja. Quer dizer, tem algumas pessoas que vão achar que é fazer uma coisa para imediatamente ser reconhecida, ser percebida. Mas pode ser outras coisas, pode ser, essa experiência já pode ser apresentada com uma grande complexidade. Complexidade do quê? Eu vejo ou eu me lembro das coisas. Quer dizer, repara que a experiência de eu ver, fixar meu olhar, ficar atento à questão da forma, à questão das cores, como que a materialidade daquilo que eu estou vendo, a distância que está de mim, todas essas percepções, elas vão se misturando, também, eu vejo alguma coisa, mas também eu me lembro que eu já vi essa coisa em outros momentos. Então, a memória começa a interferir na imagem. Quer dizer, você começa a perceber que você se fixando, o tempo que você dedica àquela experiência de enxergar alguma coisa, ela vai se dilatando. Então, aqueles que estão querendo educar o olhar, elas precisam perceber tempo, tem a ver com imagem, quer dizer, perdão, a imagem tem a ver com tempo, como que as coisas se aparecem, né? Então, o gesto do olhar, que é uma brincadeira que a gente faz, é um retomar a percepção, em vários sentidos dela. Então, a insistência é uma questão também que tem a ver com arte, tem a ver com criação. Sustentar o olhar, escutar o que as imagens nos falam. Eu acabei de ter essa experiência com um grupo de pessoas que estão interessadas em arte, alguns artistas, outros não, que fizeram essa viagem a semana passada aqui comigo em Paris. Foi tão interessante, quer dizer, procurar se deter mais tempo num trabalho, dilatar o tempo da percepção, perceber aquilo que se mostra com facilidade, aquilo que está escondido, né, num jogo de que a gente vai, vamos dizer, desvelando. Eu gosto dessa palavra, como se fossem véus. A gente vai tirando, vendo que a arte ela faz um jogo bem astucioso. Ela esconde aquilo que ela parece que ela te capturou o olhar. Você acha que o sentido está lá, mas às vezes está em outro lugar. Então é uma coisa que você vai penetrando, vamos dizer assim, num território de astúcias, de mágica, onde você é levado a uma espécie de encantamento. E de repente você se surpreende encantado. E uma vez que você está encantado, você vê que você percorreu o território, você atravessou etapas. E você, de lá, desse encantamento, é que você enxerga o real, você enxerga a realidade. É isso que eu acho que a arte faz. Quer dizer, pode ser um pintor do século XVI, de 1500 e pouco, lá da Holanda, do interior da Holanda. Você começa a olhar um trabalho dele, começa a entrar dentro. E aí você, com referências, buscando informações aqui e ali, você vai vendo o que é esse oferecimento de uma imagem. A imagem se basta ou ela é uma espécie de um enigma que nos propõe uma espécie de uma esfinge que a gente quer decifrar, né? A gente quer, vamos dizer assim, ter uma compreensão e que
quando a gente recorre às palavras, a gente recorre a ideias, ideias nossas, ideias dos outros, ideias de outras linguagens artísticas, da música, do teatro, da literatura, do cinema, tudo isso, você começa a dar mais consistência à nossa apreensão, à nossa percepção. Então, a gente começa a ter um pensamento sobre o tempo, sobre o olhar, né? E isso que eu chamo de travessia poética, que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo. Vocês que me acompanham há mais tempo, ou até no meu próprio trabalho. Eu, por exemplo, eu nunca tive uma pretensão literária. Quando eu escrevi alguns livrinhos, até semana que vem, estou lançando um outro, vou convidar todos vocês no dia 25. Eu sempre procurei deixar, na verdade, um testemunho, vamos dizer assim, uma coisa íntima de alguém que faz o próprio trabalho, que tem um compromisso, vamos dizer assim, de construir um projeto poético, visual, mas também eu achei importante a vida inteira transmitir onde está construído esse edifício de ser artista, que não é só um fazer bonito, não, é de deixar... há um pensamento que nasce das imagens que a gente faz, e é a responsabilidade do artista falar o que se faz. A meu ver, eu acho que é super importante, ainda mais num mundo que precisa da arte, que frente às perplexidades que nós temos com o mundo, a arte é um território, eu acho que permite a gente suportar, fazer umas trincheiras na vida, e de lá a gente ataca e se defende. Então eu queria dizer isso, né? Então a questão do tempo da imagem, isso é uma coisa tão cara, tão preciosa para a gente falar sobre a educação do olhar, que é tão significativo, e como é um gesto educar o próprio olhar, o olhar de quem está à nossa volta, educar o olhar de uma criança, de um adolescente, dar referências. Para todos nós que temos sensibilidade com as questões da visualidade, seja escultura, fotografia, instalação, pintura, aquarela, não importa gravura, não importa qual técnica seja, quer dizer, esses pensamentos que, a partir da imagem, da educação do olhar, eles são fundamentais para construir com base, com substância, com consistência, ou seja a percepção, ou seja uma prática criativa. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou bolando uma coisa assim, eu criei uma formação através de 4 ciclos que vão se desenvolver em diversos meses ao longo de um ano. Vai começar agora em novembro, o primeiro ciclo, que vão ser encontros às segundas-feiras, onde eu vou falar disso, o tempo da imagem, o gesto do olhar. Em cada segunda-feira, vai ser assim, do mês de novembro, dia 13 de novembro, dia 10 de novembro, 17 e 24, são segundas-feiras, sempre às 20 horas, eu vou apresentar um tema que vai construindo. Para aqueles que já fizeram esses ciclos, todos têm um nome geral, que eu chamo de conversas insolentes, porque elas são provocadoras, elas você vai ouvir, você não vai ficar passivo, você vai ficar pensando nas questões que eu estou apresentando. A ideia é essas conversas elas ficam gravadas e ficam disponíveis a partir do dia seguinte que vocês ouvem essas conversas, né? E elas vão poder ser escutadas outras vezes ao longo de vários meses. Então isso eu acho que ajuda
para aqueles que querem ouvir, partilhar com, sei lá, com parentes, assim, com os seus companheiros, conversar, dá qualidade, ajuda em todas as linguagens artísticas, né? Então, que mais que eu vou falar? As inscrições, elas vão ser abertas amanhã, terça-feira. Então, vocês vão deixar o formulário lá na bio e eu garanto para vocês que e aqueles que já fizeram outras conversas insolentes podem testemunhar. Eu acho que todas foram, vamos dizer, transformadoras. Eu procurei com muito carinho, eu tenho muito carinho na preparação dessas conversas insolentes. Eu crio um título, né? Crio uma provocação para mim mesmo e depois eu vou atrás na minha biblioteca, atrás de referências no Google, na internet em geral, nas minhas constantes viagens que eu faço. Sabe assim, você vai atrás para, vamos dizer assim, dar referências para um pensamento que vai surgindo, vai se elaborando a partir do fazer. Quer dizer, eu funcionei assim como artista, como alguém que pensa o fazer artístico e também porque eu me dei essa responsabilidade, essa função que meu trabalho ele envolve outras pessoas. A gente forma público. Eu não estou vendendo só coisas, também estou vendendo meu trabalho, estou vendendo cursos, mas você está vendendo uma coisa que é mais do que isso, né? É a sua experiência de vida que você levou a sério, que você construiu com amor, com profundidade, estudando, pensando, escrevendo. É uma trajetória longa. Então, eu acho que é uma oportunidade de estarmos juntos, ao vivo, então, toda segunda-feira, falando daquilo que a gente está vendo. A gente está vendo e tentando avançar. Então, assim, é uma travessia, porque é uma travessia poética que eu acho que ela mexe com vocês. Quer dizer, tem uma coisa que fica, essa minha voz fica funcionando, né? Como um eco. Eu podia dizer assim, eu li comentários de vocês, assim, o que vocês procuram. Eu li com atenção todos e fiquei bastante impressionado como em todos eles há um pedido de ajuda. Você sabe que me pareceu muito isso. Me tire do isolamento, me tire... Eu tenho a pretensão de fazer alguma coisa. Quer dizer, tem um chamado, tem um chamamento que eu acho bastante tocante para mim, que aumenta a minha responsabilidade. Eu preciso falar isso para as pessoas, para ajudá-las vamos dizer, a realizar um trabalho que, vamos dizer assim, que é uma vontade interior de realizá-la, que não dá mais para adiar. Então, assim, estou me perguntando os ciclos totais que eu vou fazer. Agora, em novembro, eu falei que são 4 encontros. Então, eu vou falar sobre o que é o olhar, o tempo da imagem, o detalhe como revelação e a escuta visual. Há uma escuta visual. Mas, assim, o ciclo que vai se desenvolver ao longo do ano, cada núcleo que eu vendo, assim, desses 4 encontros, eles acontecem dentro de um mês. Aí dezembro não tem nada, depois vai ter o outro, e assim, o outro eu vou falar sobre a imagem que pensa, os vestígios das palavras, como que isso se articula, e o que sobra é uma pergunta. Será que o que sobra da experiência é a obra? Onde está a obra, né? Enfim,
É, a ideia é, esses ciclos são independentes? São. Eu posso fazer um e não fazer mais nenhum? Pode. Posso fazer dois, ou três, ou quatro, enfim, ao longo do ano? Sim, depende do que as pessoas querem. Eles são pagos independentemente, né? Que mais que eu podia falar para vocês? Eu acho que isso é pensado para ser um crescimento, sim. Alguém está falando isso, um crescimento interior, né? Tem uma busca interior. E é isso que dá a possibilidade daquela expressão que todos nós temos, uma vontade de fazer uma coisa, de fazer uma coisa bem feita, que de alguma forma ela ela persista na vida mais do que nós, na nossa finitude. Que a gente deixe a marca da a nossa sensibilidade, mas não é qualquer sensibilidade. A sensibilidade que foi lapidada. Mais o tempo passa, mais eu vejo sensibilidade todo mundo tem. Até eu costumo brincar sempre, né? As minhocas também são sensíveis. Mas o que nos faz humanos é mais do que a sensibilidade. É quando a gente consegue lapidar, como se fosse uma pedra. E a gente vai encontrar a preciosidade dessa pedra. A gente vai, vamos dizer assim, desbastando essa pedra, a gente vai abrindo ângulos onde a luz penetra nessa pedra e devolve, vamos dizer, brilhos, devolve situações inesperadas. Eu acho que o trabalho de um artista é desenvolver a própria sensibilidade, perceber o que é próprio dele e oferecer isso como experiência para os outros. É isso, né? Então, as conversas insolentes que eu faço, elas são complementares, a meu ver. Complementares para que as pessoas pensem de uma maneira fora da casinha, fora da bolha, fora da gavetinha. Pense maior, articule, faça associações inesperadas. Isso vai trazendo essas referências. Nossa, eu acho tão importante alguém está estudando literatura, ver o que os artistas liam, será o que eles ouviam de música, que espetáculos, como que eles se alimentam espiritualmente. Então, assim, quando você está olhando um museu, você começa a ver isso, quer dizer, o que está acontecendo politicamente naquele momento, como que o artista reage àquilo com alienação ou com uma participação de responsabilidade no momento histórico que ele tem. Então, tudo isso é fundamental para dar, vamos dizer, matéria para ser trabalhada, para ser refletida, para a gente dividir. Bom, eu acho que eu falei, então eu falei do que a gente vai tratar a partir de novembro, quer dizer, sobre o que é o olhar, o tempo da imagem, o detalhe como revelação. Vocês reparam que eu vou falar, de repente, você vê um pedaço de um trabalho de arte e o todo. Você vê um pedaço de um filme e o todo do filme. De um livro, você lembra de um detalhe e como que ele constrói o todo. Quer dizer, é engraçado que a gente se vê que eu falo de educação do olhar, que põe a pessoa numa posição mais ativa, não passiva, que ela recebe as manifestações artísticas, mas ela procura numa elaboração, procura fazer relações que quando ela percebe, ela está num jogo que é extremamente rico, né? Bom, eu acho que eu falei o que é mais fundamental, o que mais eu falei, as vagas são limitadas, elas abrem amanhã, terça-feira, coisa aqui, bom, acho que continuou. Queria falar que os 10 primeiros que se inscreverem amanhã, eles ganharão o online, os cadernos de transcrição da Conversas Insolentes anterior que eu fiz.
Então, inscrevam-se, vai aparecer na bio toda a indicação. O valor desses encontros do mês de novembro é R$ 427, que pode ser parcelado em algumas vezes. Então, todas as informações, elas estão ali para vocês, tiverem alguma dúvida, se comuniquem, tá? Então, a gente tem uma função bastante importante. Eu acho que é uma oportunidade de desenvolver uma percepção poética de todas as criações a partir da experiência das artes plásticas, com mais qualidade. Então, vamos ver se tiver mais perguntas aqui, esclarecimentos. Que mais? Eu estou olhando aqui, enquanto estou conversando com vocês, porque eu vi a gente comentando. Eu acho que sim, é uma lapidação. Eu uso essa imagem muitas vezes. Todos nós, com a nossa própria sensibilidade, ela não basta. Ela precisa ser lapidada, ela precisa ser colocada à prova. A prova, vamos dizer assim, dá uma espécie de legitimar a nossa sensibilidade. Quando você vai lapidando, você vai descobrindo qualidades que essas qualidades é que você oferece, não de uma maneira narcísica, pelo contrário, você mostra o processo. O processo é importante para perceber o que um artista fez. A gente vê a evolução e a soma de todas as trajetórias que estão numa vida é que constituem a obra. A obra não são acertos isolados, não. Eu acho que ela está sempre inscrita num processo. E eu acho que cabe a nós olharmos o processo. E é o compromisso que eu tenho com vocês de falar do processo artístico. Então, as conversas insolentes, elas são provocadoras mesmo, provocadoras de reflexão, de ampliar. Eu acho que elas abrem portas, né? Porque as imagens, eu vou falar para vocês, elas não se entregam de imediato. As imagens pedem um olhar sensível também de quem as vê, né? E que vai, vamos dizer, desconstruindo aquela armação. Pensa assim, o processo, uma obra, sempre ela é uma armadilha e que a gente vai desconstruindo aquilo que criou uma ilusão em nós. E eu acho que a nossa função é falar disso. Assim, falando o tempo com que a imagem aparece, qual o tempo da imagem, como que ela provoca isso, né? E que gestos o olhar, essa desconstrução descobre. Bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Sim, alguém fez um comentário sobre o tempo presente, um tempo acelerado que nós vivemos, né? Um tempo de alta tecnologia, mas a arte, ela é sempre uma coisa que eu falo, ela é uma espécie de freio, viu? E é só a arte que consegue, eu acho que esse freio. É um freio que vai nos fazer a gente perceber o mundo com mais crítica, com mais olhar, e vai nos armar, vai criar uma espécie de trincheira, né? Então, eu acho que o curso é um curso teórico que acontece às segundas-feiras, acho que como eu falei, né? Uma vez, ele acontece dentro de um mês, esses 4 encontros consecutivos. Quem perde, por às vezes tem situações inesperadas, esses encontros ficam gravados e podem ser assistidos quantas vezes quiserem. Então, às vezes, é até legal, assim, compra o curso, você assiste, mas depois seu marido, sua esposa não assistiu, seu filho, você passa para eles esse tempo, que eu acho que vai ser
bastante produtivo para deixar a gente olhar o menos o celular e olhar e pensar, né? Que mais? Deixa eu ver. Sim, tem uma pergunta se pode comprar esses módulos aos poucos. E, sim, você pode pular um ou outro. Eles são autônomos, esses módulos, cada 4 encontros, mas também aqueles que querem assistir todos vão perceber uma articulação. Então, tem pessoas que não podem, que querem assistir um, ou querem fazer 2 ou 3, sei lá. Não importa, eles são blocados, quer dizer, cada um é autônomo, tá? Eu posso dar um certificado, muita gente me pergunta, virtual desse encontro, tá? Que mais? Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei, acho que se tiver alguma dúvida ainda dá tempo de me fazer uma pergunta. Então olhe na Bia, amanhã vai ter eu queria agradecer a presença de todos aqui e lembrar que aqui já são quase 1h da manhã. Amanhã então abre as inscrições. Eu espero encontrar vocês nessa travessia que é uma coisa que eu tenho muito carinho de fazer. Eu tenho carinho desses encontros, desses cursos que eu faço, porque tem construído pontes com pessoas muito interessantes do Brasil, de fora do Brasil, que me surpreende, me deixa muito feliz. Pessoas que estão sempre aqui presentes, eu acho, e tenho aberto desde a pandemia uma coisa que foi para mim surpreendente, eu não esperava. Eu saí de uma espécie de caixinha de uma bolha mesmo, uma expressão que está muito gasta, todo mundo usando essa expressão bolha, mas eu falava para as pessoas que eu conhecia de arte, dava aula, quer dizer, com a minha presença através do Instagram, eu comecei a ficar tão vivo aqui, que eu comecei a falar com muito mais gente que ultrapassava a cidade, de outras cidades, ultrapassava os países, fronteiras, língua. Então você sabe que me abriu tanto e de repente eu comecei cada vez a sentir mais responsabilidade com isso. Vocês acreditam? Mais assim, porque é muita gente que assiste e se vê mobilizada. Então a gente sente que você precisa dar o melhor de si, e é isso que é importante. Então, olha, estou ouvindo, tem gente que está da Inglaterra, tem gente que está lá no Brasil, de Recife, de São Paulo. Eu vi de Buenos Aires também uma pessoa que, enfim, eu não consigo acompanhar enquanto eu estou falando a legenda que vai aparecendo aqui, eu não consigo acompanhar, vai meio rápido mudando. Mas o que mostra que a gente pode estar em lugares diversos e isso é enriquecedor, até pelos comentários que a gente faz, né? Então, de Ribeirão Preto, enfim, de vários lugares. E a minha intenção é ampliar repertórios, o repertório da pessoa para ela realizar um trabalho pessoal, o repertório para falar de arte, para falar, isso é bastante importante. Bom, gente, eu acho que o meu recado está dado. Pense nisso. Então as inscrições abrem amanhã. Então deixa o nome no formulário lá na bio, e que eu acho que essa travessia é bem legal, tá? Então muito obrigado os encontros serão sempre pelo Zoom, tá ok? Vocês recebem um link e uma senha, e isso vai valer ao mesmo link sempre, como já foram aqueles que já fizeram, se mantém, tá? Tudo bem explicadinho, tem uma equipe de tirar dúvidas, qualquer dificuldade,
pode se dirigir à minha equipe aqui. Tá ok? Então, muito obrigado, fiquem bem e não desperdicem essa oportunidade, que eu sei lá quanto tempo que eu vou estar fazendo isso. Então, boa noite a todos, tá? Muito obrigado aqui. Tchau.